Bom, e hoje na nossa aula de História, nós vamos conhecer aí o capítulo 4 sobre as religiões monoteístas. O que é isso? Até então, no capítulo 1, 2 e 3, né, nós conhecemos várias religiões, mas conhecemos mais aí as religiões politeístas. Poli quer dizer vários. Religiões que tinham vários deuses, não é isso? Nós vimos no capítulo 3, religiões que tinham várias divindades, vários deuses. Nós conhecemos as crenças indígenas, as crenças africanas, e agora no capítulo 4, nós vamos conhecer as grandes religiões monoteístas. O que é isso? Mono quer dizer um Deus, certo? Religiões que acreditam em um único Deus, monoteístas. E aqui nesse capítulo, né, que é o final aqui do livro de História, de maneira abrangente, os maiores credos monoteístas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Na parte final do conteúdo, nós vamos ver um breve resumo sobre a influência das religiões cristãs na história da sociedade brasileira. Nós vimos, né, a influência da religião ao longo da história da humanidade, não é verdade? Então, você vê aí, abrindo em página dupla, alguns templos. Aqui nós temos a Sinagoga de Praga, na República Tcheca. Em seguida, nós temos a Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma. Temos a Mesquita de Bachai, no Paquistão. Nós temos aí uma sinagoga, uma basílica e uma mesquita. 3 templos religiosos muito importantes das religiões monoteístas. E aqui temos algumas perguntinhas. Converse com o professor e colegas sobre as imagens. Primeiro pontinho, você sabe a qual religião cada templo pertence? Temos uma sinagoga, uma mesquita e uma basílica, né? Cada um vem de uma religião diferente, de um lugar diferente. Nós vimos aí o Paquistão, o Vaticano e na República Tcheca. A qual religião cada templo pertence? Vocês aí conhecem? Por exemplo, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma, né? A qual religião pertence? Quem saberia dizer? A mesquita, a qual religião pertence? Alguém já ouviu falar, né, na internet, filmes, livros, revistas? Quem poderia aí nos dizer? Bom, vamos lá. A sinagoga, a primeira aqui, que é essa sinagoga aqui, é um templo judeu. A sinagoga é um templo religioso em que os judeus vão lá fazer seus rituais religiosos. É um templo judeu. Inclusive, também na Bíblia fala, né, de sinagogas na Judéia, não é verdade? A Basílica. Nós temos aqui, né, a Basílica de São Pedro, no Vaticano. A Basílica é um templo católico, né? A Basílica de São Pedro, lá em Roma, onde o Papa, né, ele vive lá em Roma, onde é a sede, né, da religião católica, em Roma. E o último aqui é a mesquita. A mesquita no Paquistão, que é um templo islâmico. A mesquita, gente, é um templo religioso, né, do islamismo, certo? Os islâmicos, que tem aí uma religião que eles são muito, como é que posso dizer assim, seguem à risca a religião, né? Eles são muito firmes na fé, e os islâmicos, eles fazem seus rituais aí nas mesquitas. O segundo pontinho, o que você espera encontrar neste templo? O que será que tem dentro desses templos? O que eles vão fazer? O que as pessoas vão fazer nesses templos religiosos, né? Vão realizar seus rituais sagrados, né? Fazer suas orações, né? Suas rituais religiosos. O terceiro pontinho, as religiões citadas contam muito
com muitos símbolos, festas e rituais. Você conhece algum deles? Caso conheça, cite alguns exemplos. Então, você poderia escrever agora, colocar aí no grupo, se você conhece algum ritual, alguma festa religiosa que acontece numa sinagoga, que acontece numa mesquita, ou numa basílica, né? Uma basílica que é da Igreja Católica Apostólica Romana, né? O Brasil, né, tem em sua maioria muitos católicos, mas também temos muitos irmãos evangélicos. E nós temos, gente, nosso profundo respeito à crença religiosa de cada um. A religião que cada um escolheu é uma escolha sua. O Brasil é um país laico, né? Que cada um escolhe a religião que quer seguir. E aí, vocês conhecem, né, símbolos, festas, rituais que acontecem em um desses 3 templos aqui citados? Você conhece ou já visitou outros templos religiosos? Quais? Quem poderia compartilhar aqui conosco no grupo, né, sobre os templos religiosos? Você pode dar a sua opinião agora. Página 38, gigantes da fé. Judaísmo, cristianismo e islamismo são consideradas grandes religiões monoteístas. Os números dão uma ideia do tamanho desses gigantes da fé. O cristianismo é a maior religião professada. O que é professada? Praticada, declarada no mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores. Já os islâmicos ou muçulmanos ficam em segundo lugar, ultrapassando 1 milhão de fiéis. Os judeus, em menor número, contam com 14 milhões de devotos. Por isso, os gigantes da fé são as maiores religiões monoteístas. Onde vivem seguidores dessas religiões? Onde? Bom, os cristãos habitam, em sua maioria, a Europa e a América. Já o islamismo se tornou um credo importante na Ásia. No continente africano, essas 2 tradições contam mais ou menos com o mesmo número de fiéis. Já os judeus, por sua vez, vivem principalmente em Israel e nos Estados Unidos. Além de acreditar em um único Deus, essas religiões apresentam outros elementos incomuns. Que elementos são esses? Vamos lá. Número 1. Todas essas religiões foram criadas na Ásia e consideram Jerusalém, a cidade de Jerusalém, em Israel, um lugar sagrado. Né? A gente vê na Bíblia falar muito sobre Jerusalém, né? Fala-se muito da história de Jesus Cristo, né? Sua passagem em Jerusalém, não é verdade? Então, Jerusalém é uma cidade sagrada. O número 2. Os 3 credos reúnem em seus ensinamentos em grandes livros e acredito que Abraão foi o seu primeiro patriarca, né? Abraão. Então, essas 3 religiões têm isso em comum, né? A cidade de Jerusalém como um lugar sagrado e Abraão como seu patriarca. Vamos ver o judaísmo, primeira religião monoteísta da história. Foi fundada pelos hebreus, um povo da antiguidade que viveu na região da Palestina, que hoje é a atual Israel. Os hebreus acreditavam que tinham sido escolhidos para preservar a fé em Deus, também chamado de Lavé ou Jeová, né? Então, Deus, né, ele tem vários nomes, Emanuel, Jeová, Messias, é verdade? Mas todos eles é um único Deus. Por essa razão, eles são conhecidos como povo escolhido. A Palestina, por sua vez, foi batizada de terra prometida, pois seria o território reservado por Deus aos hebreus. E aí você vê a imagem, não é, dos judeus, não é? O judaísmo, que é a religião monoteísta mais antiga da história, inspirou muitas tradições do cristianismo e do islamismo. Aqui temos um grupo de judeus em oração na cidade de
Jerusalém. Judeu, Jerusalém. Certo? Na página 39, o livro sagrado do judaísmo é o Torá, a Torá, que narra a longa história dos hebreus. Essa obra ela é guardada com muito cuidado em uma sinagoga, que é o templo judeu. O rabino, né, nesse caso é o líder da comunidade judaica, ele deve conhecer profundamente a Torá, né, que é o livro sagrado dos judeus. E o rabino é o líder religioso. O judaísmo conta com figuras de grande importância religiosas, que é o caso de Abraão, primeiro patriarca, Moisés, quem libertou os hebreus, né, do Egito, da escravidão, bem como dos reis Davi e Salomão. No início da era cristã, os judeus foram expulsos da Palestina e passaram a viver em lugares diferentes do mundo. Por quase 2000 anos, eles sofreram por dois motivos. Primeiro, eles não tinham território próprio e eram vítimas de grande intolerância religiosa, principalmente na Europa. Gente, a situação mudou, né, apenas em 1948, quando foi criado em Israel o Estado judeu, onde se encontrava a antiga Palestina. Gente, houve uma época em que os judeus eram perseguidos. Eles eram perseguidos por sua religião. A intolerância religiosa era muito grande com relação aos judeus. Por isso que eles sofreram muito. Não tinham território próprio, né? E eram vítimas da intolerância religiosa que nós vimos anteriormente, né? No Brasil, os judeus chegaram em grande quantidade nos séculos 19 e 20. Hoje em dia, existe cerca de 100 mil seguidores do judaísmo no Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste. O Bom Retiro, que é um bairro da cidade de São Paulo, conta com uma grande, uma importante comunidade judaica de judeus. Então, veja, aí nós vimos um pouco do judaísmo, né? Povo hebreu. O islamismo, criado pelo profeta Maomé na Arábia, no começo do século VII. O devoto dessa religião é chamado de muçulmano, que significa aquele que submete a Allah, Deus em árabe. Então, Deus, na língua árabe, chama-se Allah. As palavras Islã e islamismo também indicam o quê? Submissão a Deus. Submissão, obediência, servidão. Então, o profeta Maomé, profeta é aquele enviado, o mensageiro de Deus, né? Foi ele aí, né, que criou o islamismo. O livro sagrado dos muçulmanos é o Corão ou o Alcorão. Já dos judeus é a Torá, né? Termo que significa a leitura na língua árabe. Alcorão, a leitura. Mesquita, por sua vez, é o quê? O nome dado ao seu templo. Então, o templo é mesquita, livro sagrado, Alcorão. A principal mesquita do mundo encontra-se na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Todos os dias, os seguidores do islamismo devem orar 5 vezes, todos os dias, voltados para Meca. Pelo menos uma vez na vida, os muçulmanos devem visitar esse lugar, caso tenham condições para isso. Assim como os judeus, os muçulmanos também foram vítimas de atos de intolerância. Eles também foram perseguidos por causa da sua religião. Hoje em dia, um problema enfrentado pelos fiéis dessa religião é a islamofobia, ou seja, o preconceito contra quem professa a fé no islamismo. Em muitos casos, as pessoas que apresentam uma opinião negativa sobre o islamismo não conhecem sua cultura e sua história. Então, o preconceito contra os islâmicos é muito grande, contra os muçulmanos. E aí você vê, né, o muçulmano orando a Meca, né? Então, isso surgiu aí na Arábia, fundado por Maomé, que é o profeta de Allah. Página 40, na seção Regionalize-se, nós temos aí, né, um momento de oração, certo? Vamos ver aí.
Segundo dados do governo brasileiro do Brasil, há pouco mais de 35 mil muçulmanos. Isso no Brasil. Muitos deles são descendentes de sírios e libaneses que migraram para o país na virada do século XIX para o século XX. Já em 2001, o número de convertidos ao islamismo aumentou. Entre outras razões, porque a construção de novas mesquitas no Brasil, aonde Foz do Iguaçu, Paraná, que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai. Existe uma grande comunidade islâmica neste município e é possível conhecer a Mesquita Omar Ibn al-Khattab, inaugurada em 1983. O nome desse templo é uma homenagem ao poderoso governante da Arábia Saudita, Omar Ibn al-Khattab. Esse importante governante da Arábia Saudita. E aí você vê, né, muçulmanos em oração, voltados para onde? Para Meca. A segunda maior religião do mundo, conta com mais de 1 bilhão de seguidores. E a maioria do continente asiático. Então, temos no Brasil, quantos? Mais de 35 mil muçulmanos. E aqui tem algumas perguntinhas que você vai responder, né, com relação a esse texto que nós vimos, né? Quantos muçulmanos vivem no Brasil? Se aumentou ou diminuiu? E o que foi por que aconteceu? Se aumentou ou se diminuiu? O que aconteceu? E qual é a origem do nome da mesquita? Na página 41, você vai marcar aí J para o judaísmo e M para muçulmanos. O número 2, você vai pesquisar aí uma festa muçulmana ou judaica. Pesquisa no seu celular, você vai escolher se você quer uma festa muçulmana ou uma festa judaica. Você vai fazer um breve texto apresentando aí essa celebração. Como é essa festa? Como é que ela acontece? Né? Caso você pode usar mapas, imagens e desenhos para enriquecer seu trabalho, certo? Você vai aqui fazer só um breve relato, não precisa ter cartaz nem nada, certo? Você vai pesquisar apenas sobre essa festa e vai escrever aqui, olha, eu pesquisei a festa muçulmana tal, em homenagem a tal, assim, assim, ou uma festa judaica, certo? Não precisa de cartazes. Caso você possa imprimir alguma imagem, tudo bem, pode imprimir, tá certo? Na nossa aula online nós vamos socializar, ok? Nessa sessão Cri-Cri, nós temos aí, não é, sobre as mesquitas, que é um templo dedicado ao islamismo. Essas construções têm o quê? Elementos típicos, como minaretes, que é torres altas. Vejam aqui a mesquita da Turquia, do Iêmen, né? Aqui a mesquita dos Emirados Árabes. Então, esses elementos em comum são essas torres altas, os arcos em uma cúpula, que é um teto de formato esférico. E assim como a sinagoga, a mesquita não tem imagens ou desenhos de Deus. Né? Eles têm em comum isso, eles não têm questão de imagens, nem desenhos representando a imagem de Deus. Não tem. Então, você observa aqui essas 3 mesquitas, né? O teto como forma de calotas esféricas, né? E essas torres altas. Você tem 3 mesquitas. Então, com base nessas imagens, você vai usar a imaginação, vai fazer um desenho de uma bela mesquita. E não esqueça de desenhar os elementos típicos desse templo, ok?